Olá, meus queridos e minhas queridas do signo de Touro. Hoje nós vamos fazer uma leitura sobre o seu campo emocional, para que dessa forma você tenha clareza dos seus sentimentos e das suas emoções, para que traga isso para sua mente e dessa forma você clareie tudo e tome a melhor decisão para a sua vida. Então, respira fundo comigo, traz a sua questão aqui para a mesa, que eu tenho certeza que você vai sair daqui direcionado e com a resposta que você tanto deseja. Vamos entender com o tarô qual é a sua energia inicial, a emoção que está ativa aí, nessa egrégora, que está definindo a sua vida nesse momento. Mostra para mim, tarô, qual é a energia inicial do signo de Touro. Para quem não me conhece, eu me chamo Aline, eu sou orientadora de vida, tá? Eu trabalho com clareza emocional e mental. Energia inicial para o signo de Touro. Qual a emoção está regendo a vida deles nesse momento, tarô? Nove de espadas. A energia inicial de vocês é de um certo desespero. É uma sensação de estar perdido. É uma sensação de não ter solução, né? Em alguma área aí da sua vida. Nesse momento você olha, observa e sente, né, dentro de você que aquilo, Aline, eu não tô conseguindo ter clareza sobre aquilo, tá me desesperando, né? Aquilo tá fugindo do meu controle. Aquilo, só de pensar nessa situação eu fico desesperada, né? Foi exatamente aí nesse ponto, Aline, que eu perdi o controle, que eu entrei em desespero, que eu não consigo entender o que tá acontecendo, para que assim eu tome uma decisão, um direcionamento. Calma, respira fundo, vamos juntos, a gente vai clarear esse caos. Então, a energia inicial de vocês é desespero diante de uma situação. A primeira coisa, Touro, que a gente tem que fazer é acalmar a mente. Com a mente conturbada, eu sei que em situações que demandam de uma racionalidade, às vezes a gente fica tão desesperado, desequilibrado naquele campo mental, né? É muita informação chegando que a gente fica perdido, a gente não sabe para onde se direcionar. Mas calma, respira, tá? Vamos focar agora na solução, porque o problema ele já apareceu para você, tá? Então agora a gente não adianta mais ficar olhando para o problema. Vamos entender com o tarô qual é a solução para você resolver isso nesse momento na sua vida. Tarô, mostra para mim o que o signo de Touro precisa cortar nesse momento da vida dele, para que ele possa começar algo novo e próspero. Mostra para mim, tarô, o que o signo de Touro precisa cortar nesse momento, para que ele possa começar algo novo e próspero. As bagagens que não são suas, 10 de paus. Você precisa cortar esses excessos. Carregar muita gente no ombro não vai te favorecer nesse momento, tá? Deixa eu pegar até a carta, gente, que caiu. Touro, corte da sua vida o excesso, tá? O excesso de peso, o excesso de pessoas, o excesso de informações, o excesso que você tá trazendo, que você tá carregando, que não é seu, tá? De repente esse problema nem é seu, mas te desespera se você passasse por isso. Mas espera aí, calma, recalcula a rota, isso é seu? O que não for seu, você não dá conta de resolver, né? Todas as vezes que a gente entra numa situação, a gente precisa entrar na situação tomando aquilo para si. E de repente é uma situação que nem é sua, tá? Mas se for sua, não envolva terceiros. Como se o tarot estivesse aqui, tô tendo a sensação de que você precisa tomar isso para si, para que você resolva da melhor forma. Então aqui tem alguns excessos que precisam ser cortados, porque você tá com foco demais em outras situações também. Então você precisa cortar esse excesso para você focar somente no seu problema
E dessa forma, no seu problema não, na resolução do seu problema, tá? Então, assim, aqui pede, se for algo familiar, né, presta atenção se isso te aquece emocionalmente, tá? Se é alguma coisa emocional aí, você vai ganhar clareza dentro dessa leitura para você tomar essa decisão, tá? Vai te trazer estabilidade. Então, vamos entender com o tarô agora qual a emoção ou medo tá te sabotando. Tarô, mostra pra mim qual a emoção ou medo está escondido, sabotando as decisões do signo de Touro sem ele perceber. A morte, a transformação. Então aqui estamos falando, né, que você precisa transformar esse medo. Você precisa transformar, você precisa cortar isso da sua vida. Cortar o que, Aline? Esse excesso, né? Esse excesso de pensar, esse excesso de se auto-sabotar, de não acreditar em você, né? Esse excesso de carregar pessoas. Ah, eu só vou partir pro próximo nível se minha mãe, meu pai, né, periquito, papagaio, eu levar toda esse pessoal comigo. E não é bem assim, tá? A vida do outro fica com o outro. Você é responsável único e exclusivamente por sua vida. Quando você recalcula a sua rota, você transforma a sua vida, automaticamente as pessoas que estão à sua volta começam a ganhar força. Por quê? Porque você se torna uma pessoa muito mais equilibrada, pronta e preparada para encarar tudo que vem pela frente, tá? Lembra que a gente está numa grande escola. Então a cada prova que a gente passa é um degrau que a gente sobe, é um nível que a gente evolui. Então, nesse momento, o que te sabota é não se permitir transformar as situações, tá? Touro, quando a gente se permite ir além, quando a gente opta, né? Se eu tô aqui, ó, batendo numa tecla, empurrando e não tô tendo resultado porque eu tô focado somente no problema, nesse desespero, o que eu tenho que fazer? Recalcular a minha rota e focar na solução, né? Porque se eu tô focada no problema, mais problema eu vou ter. Então vamos, né, transformar tudo isso, cortar o sobrepeso para você evoluir nesse nível. Combinado? Vamos entender com o tarô. Então, o que você precisa transformar para renascer muito mais forte e equilibrado emocionalmente e mentalmente. Mostra para mim, tarô, que o signo de Touro precisa transformar mágoas, ressentimentos, medos, inseguranças, coisas que ficaram lá no passado, pessoas que te magoaram, pessoas que te feriram, né? Você tem essa força dentro de você. É isso que te paralisa e faz você só ficar pensando se fosse dessa forma, né? Aqui eu entendi totalmente um contexto. É como se fosse um taurino, uma taurina que tenha um sentimento de desespero em uma área da vida aí, pode ser familiar, amorosa, né? Ou até vida financeira. Então, é um taurino que sente um desespero, que tá acumulado emocionalmente, tá carregando excesso de bagagens, mas exige, toda vida adulta exige uma transformação, para que a gente possa entender, né? Às vezes a pessoa te magoou, te feriu, aquilo, mesmo que você mostre para ela, às vezes ela não tá emocionalmente madura para compreender que ela te magoou e que ela te feriu a nível tão profundo assim. Para ela, às vezes ela só falou algumas coisas e para você, você se magoou de verdade. E aí você guarda aquele sentimento de mágoa e rancor e fica remoendo, ruminando aquilo, né? Por anos. E aí aquilo não se digere, aquilo fica no seu estômago ali, né? Sugiro para vocês meditação, tá? Quem consegue fazer a meditação com plexo solar, isso vai ajudar você a digerir essas emoções e esses sentimentos, tá? Agora voltando aqui nesse contexto, então aqui trabalhar auto-perdão, né? Entender que perdoar a situação e se perdoar é o que vai te fortalecer para você fazer essa transformação todinha no seu campo emocional
e mental que hoje tá sobrecarregado, tá? Signo de Touro. Vamos entender com o tarô, então. Qual atitude você deve tomar nesse momento agora que transforma tudo que você descobriu até agora. Mostra pra mim, tarô, qual atitude o signo de Touro deve tomar para transformar tudo isso em vitória? As de copas. É você trabalhando também, tá? O seu chakra cardíaco. Quando a gente desbloqueia perdão e auto-perdão, você ganha estabilidade. É literalmente um touro mais leve, tá? Isso, gente, terapia holística explica muito, tá? Quando a gente faz esse trabalho de perdão, de auto-perdão, né? Trabalha o plexo não, o coração, o chakra cardíaco, a gente tira uma sobrecarga da gente, que a gente carrega às vezes por anos, coisas que a gente fica ruminando, e isso fortalece muito, muito, tá? Você não sabe o quão fortalecido você fica ao você entender isso, ao você perdoar uma pessoa, ao você tira um peso das suas costas enorme que talvez você carrega aí por anos, tá? E quando você faz esse movimento, que você transforma tudo isso, que você, né, enfim, transforma esse perdão na sua própria vitória, né? É quando você ganha estabilidade. Sim, você tem os seus apegos, você tem sim a sua forma tradicional de ser, positivo, mas aqui você expande, você eleva a outro nível, você comemora, né? Porque assim, sabe quando é esse trabalho, esse movimento, eu por mim mesma? É sobre isso. Signo de Touro, aqui pensa nesse contexto todo, mesmo que tenha entrado família, tenha entrado sentimentos, tenha entrado transformação, tenha entrado tudo. Pense em todo esse contexto de auto-perdão para você mesmo. É você olhando para o seu próprio umbigo e evoluindo como ser humano. É você tirando isso de forma silenciosa, de forma quieta, mas trabalhando constantemente, né? Que isso vocês são muito eficazes, um pouquinho por dia. Você vai ver que você começa a se transformar e se tornar uma pessoa muito mais leve. Astrologicamente, vocês também vêm, né, numa fase. Então, vai pegar esse período aqui da leitura, tá? Em uma semana um pouco mais pra frente. Então, fica atento. Quem conseguir fazer meditação pro chakra cardíaco e também pro plexo solar, para ajudar a digerir esse sentimento que vocês estão carregando aí já há algum tempo, vocês vão passar por né, por essa transição muito mais leves, tá? Muito mais donos de si, com a clareza mental e emocional necessária para evoluir, para ir adiante, para tomar suas decisões de forma mais clara e mais limpa. Vocês merecem isso. Testem, depois vocês vêm aqui e me contam. Me contam o que tá acontecendo, que eu vou adorar saber, para juntos a gente partilhar, porque aqui a gente é uma grande comunidade que se acolhe, que se entende. Signo de Touro, linda leitura de vocês, de muito aprendizado, muito profunda, muito evoluída. Vamos juntos, porque juntos a gente organiza esse caos. Quem quiser uma leitura na sua energia, na descrição do vídeo você tem o meu contato e também uma leitura de mapa natal, para que você tenha base, sustentação sobre toda a sua vida. Vamos juntos, tá? Eu vou adorar te atender. Touro, gratidão por essa leitura linda e profunda. Até a próxima leitura.